de todos os remédios constitucionais, de certo, esse é o mais frequente em provas e que mais tem utilização na prática ao lado do mandado de segurança. E você vai ver porque são vários pontos delicadinhos que podem cair na sua prova. É exemplo de um que eu já relatei para vocês, caiu na minha fase oral, na minha segunda fase escrita, né, da prova da Cadepol de São Paulo para delegado de polícia, se uma pessoa jurídica poderia impetrar um habeas corpus para trancar o inquérito sendo acusada de um crime ambiental por ausência de justa causa. Muitos candidatos acabaram dizendo que sim, porque na prática penal se usa o habeas corpus para trancar inquérito, mas o fato é que a pessoa jurídica não tem o chamado direito ambulatorial ou liberdade ambulatória, que é o ir e vir. Então são esses pontos decisivos que fazem a diferença na prova de vocês. Quando eu tive essa matéria na faculdade, e provavelmente você pode ter pegado um livro, uma aula que fala a mesma coisa, começa pela teoria brasileira, da escola brasileira do habeas corpus, e não é o que cai, não é a maneira correta, porque às vezes o professor vai montar uma aula, e como isso aqui é a primeira parte do livro, que geralmente começa com o histórico e a natureza do remédio, ele começa falando sobre isso, mas não é isso que cai. O que cai no habeas corpus, até muito mais além do que a natureza jurídica, que a gente está acostumado a falar desde as primeiras aulas, mas são os pontos restritivos do habeas corpus. Ou seja, quando que o STF e o STJ diz que não cabe habeas corpus ou que tem que se atentar a um detalhe específico. Como ele é, hoje se diz, uma aspirina jurídica, a doutrina e a jurisprudência impõem limites a eles. Por exemplo, não cabe contra a pena de multa, não cabe contra não sei o quê, não sei... E você vai vendo várias restrições, que é o que é decisivo na sua prova. Então, de nada vale, pessoal, ficar aqui apenas no inciso, né? E de nada vale também ficar na escola brasileira do habeas corpus. Só para que você não fique curioso, antigamente era tudo habeas corpus, né? Hoje se especializou os remédios e cada um serve para uma coisa. Então, o que o habeas corpus cabia para tudo, hoje ele cai para liberdade de locomoção. Vamos começar com o básico, para que você entenda. Primeiro, essa palavra aqui, etimologicamente, em latim, habeas é tomar, devolver, né? Corpus é corpo. Tome teu corpo, devolva teu corpo, porque alguém o prendeu irregularmente. Então eu vou colocar aqui, né? Então, toma teu corpo, assim, no sentido literal da palavra, né? Devolva-te o corpo, né? O que significa isso? Daqui para frente a gente vai abreviar o habeas corpus com HC. O que é isso, pessoal? Hospital das Clínicas? Não, habeas corpus, né? O HC visa, isso é o conceito básico pra gente, tutelar o direito de ir e vir. Isso aqui pode aparecer de outras maneiras. Pode aparecer como direito de locomoção ou, já aparecer em concurso, liberdade ou direito ambulatorial, né? Então, liberdade ambulatória, conjugando aqui. É a mesma coisa do que ir e vir, sair, permanecer, ficar, se ausentar, ir para outro lugar. Isso é o direito de ir e vir, é a liberdade de locomoção, e eu já vou adiantar, de um ser humano, tá bom? Contra ilegalidade ou abuso de poder. Seja porque já ocorreu a ilegalidade e abuso de poder, seja porque a pessoa está ameaçada de sofrer uma ilegalidade ou abuso de poder. Só por curiosidade, né, isso pode cair numa prova que você faça em direito administrativo. Qual é a diferença de ilegalidade e abuso de poder? A ilegalidade nunca teve respaldo na lei. Então pensa que alguém foi preso pelo crime de adultério. Pergunto para vocês, adultério é crime? Não, não é mais já faz mais de 15, quase 20 anos aí, né? Adultério não é crime. Houve uma abolição crimes no Código Penal, então o adultério não é mais crime. E o que nós temos? Uma prisão ilegal. O que é uma prisão com abuso de poder? O que é um abuso de poder no sentido geral? Alguém está preso há mais tempo do que deveria. Então, sei lá, prisão temporária do cara era de 5 dias e o cara está 40 dias preso. Ela é abusiva, né? No sentido de que um dia foi boa, lícita, mas depois se tornou excessiva, foi além do que deveria. Quando se fala assim, estou em um relacionamento abusivo. Namoro com um concurseiro? Provavelmente. O que é um relacionamento abusivo? Um dia foi bom, e depois, por qualquer motivo, acabou se tornando excessivo, desnecessário, ou constrangedor, enfim, foi além dos limites possíveis, né? Então o que nós temos? Uma ilegalidade ou abuso de poder contra a liberdade de locomoção de um ser humano. Já falei aqui o conceito básico para vocês. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, eu vou pôr aqui com asterisco, né? É espécies de HC. Espécies de HC nós temos duas. Isso corriqueiramente é perguntado em concurso. A primeira espécie de habeas corpus, e eu vou fazer essa aula em duas partes, tá?
para que não fique muito pesada para você, porque é uma aula um pouquinho mais detalhada. Você vai ver o rol de situações que eu vou trazer já já. Primeira espécie, pessoal, é o chamado HC repressivo, também chamado de HC liberatório. Alguns já chamaram de HC suspensivo, né? Mas não é muito comum de aparecer na sua prova. O que significa esse habeas corpus, né? A liberdade de locomoção já foi privada, já foi tolhida. O que o advogado criminalista gosta mais do que a palavra eu te amo? Espeça-se o alvará de soltura. Então, para que tire uma pessoa que foi indevidamente presa, qual é o nome da decisão do juiz que assim o faz? O alvará de soltura. Você vai entender onde eu quero chegar já já. Então aqui eu tenho uma prisão que já foi realizada. E por ser ilegal ou ser abusiva, né, com abuso de poder, ela recebe um alvará de soltura. Esse é o HC repressivo ou liberatório. De outro lado, o pessoal tem uma criação genuína do direito brasileiro, e quem fala muito sobre isso, aliás, um dos primeiros a falar foi o professor Pedro Lenza, que é o HC brasileiro. Que é o HC, porque ele surgiu no Brasil, não sei se outro país do mundo copiou, mas olha a criação do Brasil, que é o HC preventivo. Esse daqui, a liberdade de locomoção, está sendo ameaçada. Não foi provida ainda, né? Não foi privada ainda. Ela não foi tolhida, ou seja, a liberdade de locomoção está sendo ameaçada e para proteger ela não é um alvará de soltura, é aqui que o concurso cobra de vocês. Expede-se um salvo-conduto. Então vamos deixar isso aqui de maneira muito clara para vocês. Nós temos dois tipos de habeas corpus. Um sujeito já foi preso, alvará de soltura para ele porque é o HC repressivo liberatório. O outro indivíduo está ameaçado de ser preso, então é chamado HC preventivo para evitar que ocorra prisão, porque é o receio sério, fundado, né, de que a prisão ilegal ou abuso de poder possa ocorrer porque está sendo ameaçado dessa prisão. Expede-se um salvo-conduto, que é uma proteção para não ser preso naquele ato, naquele momento, naquela semana. E eu vou dar o exemplo, então, por que isso é do direito brasileiro. Você vai lembrar até da CPI da pandemia, aconteceu, mas mais especificamente teve as CPIs antigas de Petrobras, sanguessuga, mais antigamente. A CPI convocava o indivíduo, lembra que a CPI tem poderes investigatórios, ela trabalha com um inquérito, mas por um poder político, não a polícia, né? Ela não condena, ela não acusa, ela só investiga, né? Comissão que investiga. O que nós temos aqui? Ela chamava as pessoas para serem ouvidas e não discriminava a condição dessa pessoa. Ela pode ser duas condições. Ela pode ser a investigada, digamos, acusada lá pelo poder político, né, como ter feito alguma coisa de errado, ou ela pode ser testemunha. E aí muda radicalmente a posição da pessoa. E se chamava lá 100 pessoas e as pessoas não sabiam, estou sendo acusado de alguma coisa, investigado, ou só vou testemunhar aquilo que eu sei. Veja o problema disso. Se a pessoa vai como testemunha de processo penal e não fala, se cala, omite, não fala a verdade, ela pode ser presa em flagrante pelo crime de falso testemunho, salvo o melhor juízo 342 do Código Penal. Olha o problema, calar a verdade. Então, bom, você era testemunha, mas você não me avisou, a pessoa sai presa em flagrante. Já vi acontecer mais de uma vez. De outro lado, pessoal, ela fala assim, então é melhor eu falar, né? Vou falar para não evitar o crime de falso testemunho, já que eu não sei se eu sou testemunha ou investigado. E a pessoa era investigada, e ela produz provas contra si e depois no futuro ela é presa. Então olha o problema, se ficar o bicho pega, se correr o... Não, ao contrário, né? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Estou com um problema de traquejo popular, vamos retomar o raciocínio. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, vice-versa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Espero que tenha acertado o adágio popular, né? O que significa? Não tem escapatória, pessoal, não tem escapatória. Por quê? Porque a pessoa não sabia a condição que ela era ouvida. Então o salvo-conduto servia para duas coisas, para dizer que ela não seria presa, de que ela não seria presa naquela ocasião da CPI, e dois, para discriminar a condição da qual ela era ouvida. E aí ela ficava mais protegida. Bom, sei que eu sou testemunha, então não estão me investigando pelo menos por hora, devo falar para não cometer um crime de falso testemunho ou não, posso ficar em silêncio para não produzir provas entre si, direito à não autoincriminação, nemo tenitor si detegere. . Beleza? Vamos lá, pessoal.
eu quero colocar agora a parte mais importante, deixa eu só achar meu teclado aqui, agora sim, que são os pontos importantes do habeas corpus. Professor, é importante? Vai cair no meu concurso? Sacanagem. Claro que vai, pontos importantes do habeas corpus. E eu vou elencando aqui em várias situações para vocês de que já caíram em provas ou de que muito provavelmente vai cair no seu concurso. No segundo bloquinho de aula, inclusive, eu paro para fazer algumas questões. Vou colocar os 2 primeiros pontos e a gente vai para o segundo bloco, tá? O primeiro deles, pessoal, o primeiro ponto decisivo aqui é letra A. Ou assim, número 1, vai, para a gente ir elencando aqui. O HC não exige capacidade postulatória. Se você quiser traduzir isso, né? O que é a capacidade postulatória? Assim, tecnicamente, não precisa ser advogado. Você ter passado na OAB, etc. Não precisa ser promotor de justiça, que também tem capacidade postulatória. O que é capacidade postulatória? Estar em juízo. Né? É a capacidade de estar em juízo, defender os próprios direitos, os direitos de outro, porque tem habilitação legal para o fazer. Defensor público, procurador de estado, procurador do município, AGU, promotor, procurador, defensor público, né, o advogado. Um cidadão não tem, ele precisa de um advogado. Né? Ninguém pode defender o próprio direito senão através do seu advogado. Pensa só, pessoal, eu estava na faculdade e tinha um rapaz lá que era mais idealista, né? E aí ele descobriu que não precisava ser advogado, a gente estava no segundo, terceiro ano da faculdade, nos idos de 1990, tô brincando, não sou tão antigo assim, 2000 e pouco, 2000 recente, e aí, 2008, vai, e aí ele foi lá pro presídio do CDP de Pinheiros e foi fazendo habeas corpus, né, e ele ficou afastado um mês, né, a gente foi tentar entender, ele pegou tuberculose, né, acho que ele falou com um preso que, de fato, o presídio tem um problema de doença de SARM, tuberculose. Eu sei que era advogado criminalista, a gente tinha que tomar muito cuidado. Se você, porventura, for advogado criminalista, sabe o que eu estou falando. O presídio é um lugar delicado, né? Sentou na salinha, foi lá entrevistando preso por preso, ouvindo a história para poder fazer HC. Acabou ficando um mês de afastamento. Tem um caso famoso de um preso que estava preso há mais tempo do que o devido. E ele conseguiu subir um HC para o STJ no lençol. Então não precisa ser advogado para fazer esse remédio. Você pode ter já ouvido algum debate do STF em que se fala é o remédio heróico. O que é o remédio heróico? É o habeas corpus. Em razão do valor tão relevante que ele protege, o mais sensível que nós temos, que é a liberdade de locomoção, ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Não precisa ser advogado. Tá bom? Essa é a primeira observação, pessoal. A segunda observação é que, em regra, o HC é impetrado contra autoridades públicas. Excepcionalmente, ele pode ser impetrado contra particular. Veja que caso interessante, né? Minha mãe, ela tem uma porção de moléstias, quase fiz uma faculdade de medicina com ela, né? Desde artrite reumatoide, teve 4 vezes pneumonia, 3 ou 4 vezes. É bem complicado, né? Então eu conheço bem o ambiente de hospital. E numa dessas internações, não é caro ficar em UTI, semi-UTI, etc., CTI, né? Eu esqueci de pagar o boleto dela. E o hospital não queria dar alta, né? E imagina, o hospital que um dia morreu o paciente do lado, outro dia morreu do outro, o ambiente de infecção hospitalar, e não queriam dar alta para ela. Falei, é? Peguei a folha de papel e comecei a fazer o HC preventivo, né? Mas depois uma ligação acabou resolvendo. Então o exemplo clássico é esse, né? O hospital que não dá alta para o paciente, quer dizer, segura a liberdade dele, até incorrendo em exercício arbitrário das próprias razões, cárcere privado, etc. Ele que cobre na via civil. Faz uma nota promissória, deixa ir para casa, depois cobre no patrimônio. Vai penhorar carro, patrimônio, dinheiro, né? Mas não pode tolher a liberdade da pessoa, senão é exercício arbitrário das próprias razões. Eu tive um caso famoso, pessoal, e eu encerro aqui esse bloquinho contando esse episódio, né? Logo que eu me formei, entrei para o mundo do crime, né? Eu era advogado criminalista, era assistente de acusação, tá? Assistente de acusação de banco, para evitar fraude bancária, etc, etc. Então viajava o país inteiro combatendo fraude bancária. Fiquei alguns meses fazendo isso e sabia que logo o concurso ia me chamar, então foi assim, digamos, um aprendizado muito bom. Mas eu pegava uns bicos, né, uns serviços particulares, e o celular sempre toca de madrugada do advogado criminalista. Você não dorme direito, né? Aí um dia ligou, 3 da manhã, eram uns aqueles amigos de academia, né, que sabia que eu era advogado, que você nem sabe o nome do sujeito, mas o sujeito é o teu melhor amigo, né? Fulano, tá na academia é um negócio complicado. Aí,
Viemos aqui para uma balada, uma festa, né? Como diria na minha época, um baile, lá para a zona oeste de São Paulo, famoso, casa de shows famoso, e eles começaram a beber demais e viram que não tinham dinheiro, o limite do cartão não autorizava, tal, enfim, tremenda idiotice, né? E os seguranças do lugar falaram, vocês não saem daqui até que vem alguém para pagar a conta. Isso os caras 3 da manhã, era 5 da manhã, os caras presos lá, 2, 3 horas, né? Quando eu cheguei, falei, olha, vocês têm 2 opções. Ou vocês deixam sair ou chamam a imprensa. Aí acabaram soltando pelo lado mais fácil, né? Não pode, não pode. O cara solta, pega o documento, chama a polícia, registra a ocorrência. O que não pode é pôr numa salinha e deixar lá a pessoa enclausurada. Entre essas e outras é que eu falei, não, eu preciso logo passar no concurso e ir embora, né? Imagina, 3 da manhã, você atravessando a cidade, eu tô na zona leste de São Paulo, fui até a zona oeste, correndo risco, inclusive, né, de pegar um farol à noite, para liberar os caras que tomaram o pileque e não tinham dinheiro para pagar, né? Podia deixar mais 10 horas lá para pensar no que fizeram. Mas não pode. Tem que chamar a polícia, faz a nota promissória e depois cobra na via civil, no patrimônio desses indivíduos. Beleza aí? E é por isso que a casa tem comando, até para controlar, enfim, o valor, etc. É um risco do negócio, digamos assim, mas os dois estão errados. Quem tomou dívida e o cara que segurou a liberdade deles. Esse é o segundo ponto. Agora começa verdadeiramente, pessoal, as restrições. Que eu vou colocar assim, ó, não cabe HC, aí eu vou colocar uma porção de situações para vocês numa folha nova, tá? Não cabe HC, bom, aí eu vou em vários e vários itens, em favor de animais, de objetos, pessoas jurídicas. Talvez esse segundo bloco seja a parte mais importante para a gente cobrir do seu edital. Tamo junto? Qualquer dúvida, manda na @RicardoBaronovski, que a gente já volta para o segundo e último bloco do habeas corpus.